Olá, o Digital Event Innovation é um espaço de diálogo e provocações inteligentes e bem-humoradas sobre como podemos efetivamente transformar os eventos que realizamos e como os realizamos. Queremos ajudar o nosso mercado a estar no pelotão de frente dos melhores do mundo. Hoje nós vamos falar sobre os números da pesquisa Panorama dos Eventos 2023 sobre o mercado brasileiro, conduzida pela VM Consultoria e pela SSK Análises. Vanessa esteve envolvida profundamente nesse projeto e vai dizer para a gente a respeito dessa pesquisa. Vanessa, os números não mentem. O que é que eles nos dizem hoje? Oi, Robson. Oi, boa tarde. Perdão, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Para quem estiver nos vendo, que pode estar vendo em qualquer horário e de qualquer lugar, essa é a vantagem da gente poder trabalhar com conceitos e conteúdos e tudo mais na web, né? Essa é a parte boa dessa história. Eu realmente estou envolvida muito nesse processo dessa pesquisa, porque primeiro ela é a segunda que a gente faz, e a primeira ela foi feita antes da pandemia. Ou seja, quando no Brasil ainda o híbrido não era nem conhecido direito, a gente já estava falando sobre esse assunto. E vim aqui trazer essa provocação para vocês agora, não só desses números, mas também conversar com o Robson, porque ele é um dos provocadores mais inteligentes que eu conheço dessa área. Então, vamos lá. Então, vamos entender um pouquinho o que esses números significam no Brasil, mas aqui eu queria dar uma ressalva legal. Quando a gente lançou essa pesquisa, poucas semanas depois, eu tomei conhecimento de outras pesquisas fora do Brasil sobre a área de eventos. E acreditem, alguns dos números que está aqui, de projeção, de ambientes, etc., eram os mesmos que a gente tinha visto aqui no Brasil, eram os mesmos que o mercado internacional estava falando. Então, assim, é legal de ver que a gente, aqui no Brasil, está muito alinhado com o que acontece fora daqui, tá? Do Brasil. Então, vamos entender um pouquinho melhor o que esse estudo trouxe para a gente, né? Para a gente falar um pouquinho sobre o mercado. Bom, primeiro takeaway que a gente poderia colocar ou statements, é que os eventos serão maiores e terão maiores budgets. Mas aqui tem algumas peculiaridades interessantes. Vamos entender direito o que é esse ponto. Quando nós estamos falando de budget, as empresas informaram que o budget aumentou, ou seja, 54% delas comentou que os budgets de eventos, orçamentos de eventos, aumentaram de um ano para cá. Agora, também estão falando que, olha que legal, a gente está falando que só 11% falou que era menor e 34% igual. Como a gente está falando de mais de 50% desse público está com expectativas, né, alegres, né, ou animadas com o budget, isso para mim significou, isso. Isso também para mim mostrou que o número de eventos aqui também aumentou, e a proporção é muito parecida, né? 54,3% falaram que o budget aumentou e 54,4% falou que o número de eventos aumentou. Existem outras peculiaridades com relação a isso, porque a gente poderia ter algumas referências, tipo dividir o budget pelo número de eventos, mas tem algumas outras detalhes da pesquisa que a gente computou que demonstram que não necessariamente esse número de eventos maior também está relacionado a uma quantidade de pessoas maior também. São itens diferentes. Mas vamos analisar um por um, tá? Então, o primeiro item é notícias boas para quem passou tanto sufoco na hora da pandemia. Então, a gente está com essa notícia agradável para a gente poder trabalhar. Outro detalhe que me surpreendeu, não pelo que está aqui, que o evento presencial voltou com força, isso já estava desenhado, já estava sentido e visto por todo mundo, que o evento presencial voltou com força. Um dos grandes motivos, aí, não oferido pela pesquisa, mas pelo que a gente presencia e vivencia fora desses números aqui específicos, são de que, depois de tanto tempo trancado, a gente quer voltar a se encontrar com pessoas, porque nós somos seres sociais. Então, nós precisamos de estar junto com pessoas. Sem dúvida. Né? E cá entre nós também. O evento presencial tem uma energia completamente diferente dos outros ambientes, que é o virtual e o híbrido. Então, esse resultado está aqui e é um dos que tem muito paridade com pesquisas internacionais, tá?
Presencial estão 64% falando que vão fazer eventos presenciais contra 26% do virtual e quase 10% do híbrido. Vanessa, será que o retorno dos eventos presenciais foram o que motivaram o aumento do número anterior, do número de eventos em 2023 comparados com 2022? É uma boa pergunta, Robson. O presencial, quando a gente vai analisar um pouquinho mais para frente, ele está muito mais forte em certas tipologias, né, do que outras. Então, algumas, ele ele é mais forte em todas, tá? Mas algumas, ele realmente domina a cena. Aqui, meu ponto, até como, não só como pesquisadora, mas também como profissional e consultora há tanto tempo nessa área, está, para mim, me mostrando um amadurecimento do setor, no sentido de que os calendários de eventos hoje estão contemplando os 3 ambientes, né? Que a gente vem defendendo isso desde a pandemia, né? Especialmente o híbrido e o virtual. Então, o presencial, o virtual e o híbrido estão muito mais fortes num esquema de calendário. E para você fazer isso acontecer, significa que o profissional que está fazendo a gestão desse calendário tem realmente um amadurecimento profissional, porque cada um deles é muito diferente do outro. O nosso event design que a gente criou, né, a metodologia para o virtual e para o híbrido, já mostra que você precisa de trabalhar, no caso do híbrido, 3 tipos de projeto. Você tem que trabalhar o presencial, o virtual e o que vai interligar todos esses. Isso não é para qualquer um. Então, o que eu gostei foi de ver isso, quer dizer, na verdade, é um viés desse dado que me deixou bastante animada. Então, eu gostei disso. Bom, aqui tem também o perfil do público complementando essa informação que eu estava falando aqui agora. E quando a gente está falando dos ambientes, como eu falei, a gente tem algumas análises para fazer. A primeira delas é o ambiente que esses eventos estão sendo realizados e também o público para qual ele se direciona. Para as pessoas que foram entrevistadas, nós identificamos que ele trabalha, assim, é um calendário, com vários públicos, né? No caso, B2B, B2C, interno, que é o endomarketing, outras ações, e outros públicos internos. Domina muito o B2C, né, que é 76% são eventos de marcas direcionadas para pessoas físicas, e também das empresas diretamente com outras, que é o evento B2B, que também dominam dentro desse calendário de eventos a serem realizados. Em termos de ambiente, para cada um deles, como eu falei, o presencial domina. Então, qualquer um desses públicos que está relacionado abaixo, serão utilizados esses eventos, realizados no virtual, no presencial e no híbrido. Destaque aqui a gente tem para o pessoa física, né, que também não me surpreendeu, né, as pessoas gostam muito dessa interação, e se a gente analisa o cliente B2B, que é o evento, principalmente feiras, por exemplo, a grande maioria das feiras é para empresas, e não para pessoas físicas, a gente vê que esse presencial tem que estar muito forte também, porque o evento de feiras, especificamente, tem essa demanda de presencial muito realmente relevante. Isso a gente viu, inclusive, que as ferramentas direcionadas para feiras no virtual não emplacaram tanto quanto outras plataformas para outras tipologias, né? Isso a gente viu super forte quando a gente estava trabalhando nesse contexto durante a pandemia. Tá, então, o que é que também a gente pode correlacionar e que é um número da pesquisa? O ambiente escolhido tem a ver com a tipologia e objetivo. Isso aqui é mais um dado bacana e importante para ficar mais alinhado no que a gente tinha feito em termos de metodologia, que a gente criou junto, Robson e vocês que estão escutando a gente. Todo event design começa pelo objetivo e começa com o público, antes de você pensar no resto. Se ele é plataforma, se ele é ambiente, se ele é local, você tem que primeiro focar nisso. E essa pesquisa está dando esse resultado, porque ela está mostrando, como a gente pode ver aqui nesse gráfico aqui agora, qual ambiente eles escolheriam para cada uma desses 3 ambientes. E olha os eventos esportivos, festivais e shows, como é muito forte. Também destaque para feiras e exposições, onde 76% das pessoas indicaram o evento presencial. Isso é, né, incrível. Faz total sentido, né? Faz total festival sentido. E show. Alguém mais quer ver show pela televisão? Né? Ou de um vídeo? Né? Quer ver presencialmente? Agora me chama a atenção os custos de capacitação ou os eventos de capacitação
que eles têm quase que um empate técnico, né, entre as Sim. 3 modalidades, considerando que o digital é muito forte, o presencial estaria aí com cerca de 31,7% só lá no topo desse gráfico. Uhum. E isso tem muito a ver com como as pessoas estão reagindo hoje, né? Hoje as pessoas, para ela sair, para ela fazer um curso, uma capacitação, até quem faz hoje universidade, ela pensa 1000 vezes, né, se ela vai sair de casa ou se vai sair do ambiente de trabalho para aquela capacitação. Então, a capacitação virtual ou digital ou híbrida, ela tem sido muito valorizada e esse gráfico reflete exatamente isso. Exatamente, o que você está falando é excelente. Eu mesmo me matriculei num curso de pós-graduação para conselheira, e a única maneira de eu poder ter feito esse curso foi porque ele era digital. As aulas Sim. podem ser gravadas ou ao vivo, mas é um motivo pelo qual isso está, inclusive, num dos detalhes da pesquisa, com um recorte um tanto diferente, né, do que a gente está conversando, mas ele está medindo isso. Ou seja, por que você escolhe realizar ou não um evento, né, no presencial, no híbrido e virtual. Então, o que motiva as empresas para isso tem muito a ver e está muito relacionado com o que você falou agora, que as pessoas escolhem a participação em função desses processos. Né? Mas E isso aponta para quem está organizando o evento também, ele tem que estar bastante atento ao que vai acontecer dentro do evento, qual é a oferta principal, né? O que é o Sim. conteúdo relevante mais forte que gera inscrições para o evento, aí ele tem que olhar para esse gráfico aí para determinar qual é a modalidade ideal, né? Ou qual Sim, é o mix de modalidades que ele tem que ofertar. Sim, tem outros componentes também que ele tem que observar, como, por exemplo, a abrangência do evento que ele está realizando, né? Se é um evento local, nacional, internacional. Quanto mais dificuldade de trânsito das pessoas para estar lá, quanto maior a abrangência desse evento, mais significativa será também essa busca, né, para um ou A outro oferta do ambiente. Né? digital, né? Sim. Quanto maior a dificuldade de deslocamento, maior tem que ser a oferta do digital e do virtual para que as pessoas possam participar. Sem dúvida. Né? E se a gente considerar que quando você tem um evento que tem gravação do conteúdo dado, é uma excelente forma de monetizar mais pela realização desse evento, além de poder também perpetuar o acesso de conteúdo para quem está. Então, ele pode ver esse conteúdo depois. Então, isso também é um ponto bem interessante que a gente pode trabalhar. Aqui, quando a gente está falando daquilo que eu comentei anteriormente, né, das escolhas do ambiente, olha quanto 77% é para ampliação da abrangência da participação de pessoas, que é exatamente o que a gente acabou de falar. Quanto maior a abrangência geográfica que o evento se propõe a atingir, maior é a necessidade de que você tenha um oferecimento de um evento, de uma opção de digital, seja um evento virtual ou híbrido, que combina os dois. Né? E a participação do evento também está em 75%, que é exatamente o que eu citei quando eu falei do meu curso. Né, eu acho muito o segundo item também bem relevante, porque facilitar, excelente. assim, o participante ele tem que achar facilidades o tempo todo, né? Eu até brinco nos projetos que eu atuo com os meus clientes que o projeto ele tem que ter os 3 eases, né? As 3 facilitações para o cliente final. Tem que ser fácil de ser encontrado, então o evento tem que ser fácil de ser encontrado na web, no e-mail, né, nas redes sociais, nos veículos de divulgação. Ele tem que ser fácil de ser acessado, de ser usado, né, e ele tem que ser super fácil de ser comprado. São as 3 facilidades que a pessoa tem que encontrar. Tem que ser fácil de encontrar, fácil de acessar, super fácil de comprar. Né? Então, esse segundo item aí, que é o fator considerado para a escolha do ambiente, tem que se pensar muito. Se eu colocar um ambiente digital, eu vou facilitar mais a participação das pessoas no evento? Isso não é uma coisa linear, né? Porque existem eventos que são muito... depende muito da presença física, né? A lógica, a dinâmica do evento demanda a presença física. Nesse caso, o virtual, o digital, não vai facilitar a participação das pessoas,
porque é necessário. Por exemplo, um evento onde tem uma gincana de equipes, né, que elas trabalham juntas. Aí é necessário a participação presencial das pessoas no evento. A dinâmica exige isso. Mas esse segundo item eu acho que é bastante relevante também. Facilitar. Esses que todos que estão aqui, a gente falou até um pouquinho antes de eu mostrar o slide, e eles são muito significativos. E eles podem até mesmo ser prioritários, um ser mais prioritário que o outro, dependendo da situação que você está vivendo. Mas saber que esse é o motivo pelo qual as escolhas são feitas já também é um bom direcionamento para você poder fazer o seu próximo design do seu evento, né? E como não poderia deixar de ser, todas as pesquisas desde forever, né, até agora, nacionais e internacionais, estão falando que engajamento é muito irrelevante. Só que a gente teve uma surpresa quando a gente viu, e eu acho que tem algumas explicações para isso. Quando nós estamos falando de engajamento, a gente está falando que tem os 3 ambientes, né? Para nós, antes da gente fazer a pesquisa, não teria uma diferença tão grande disso, de como ela avalia o engajamento, num ambiente digital, onde o acesso a dados é completamente facilitado e tem muitas opções, assim, infindáveis opções de você definir métricas, né? E, infelizmente ou felizmente, não, uma surpresa, o presencial, na verdade, olha a quantidade, o valor que tem, né, em termos de percentuais em relação aos outros. 90% no presencial, quando está no virtual é só 80%, e no híbrido 82%, ou seja, tem uma diferença grande entre um e o outro. E para mim, realmente foi uma surpresa. Eu achei que existiria mais dificuldade de ter essa medição. Aí eu não sei se antes presencial era muito mais forte, então as pessoas estão acostumadas a fazer a medição de engajamento, não sei. Mas me surpreendeu essa resposta, tá? De ser um valor tão grande. Será que não é porque no virtual e no híbrido é fácil ter os números de engajamento e talvez as pessoas não se importem muito, porque deveria ser ao contrário esses números, né? Por padrão. Sim, eu esperava que fosse, que o presencial não tivesse um número tão grande, porque é mais complicado você conseguir dados, né? A grande facilidade no evento presencial de dados sobre engajamento seria quando você usa um aplicativo de eventos, e nem todos os eventos têm isso. Mas também tem a ver, talvez, até com as métricas que eles disseram que escolhem, e que se a gente olhar, que é exatamente esse mas aqui, né? Olha as métricas que indicaram que tem de avaliação. Número de participantes é responsável por quase 90%. Isso é a métrica mais básica que tem, o número de participantes. E essa medição de indicação de engajamento, na verdade, 70%, engajamento pode ser feito de várias coisas, né? Você tem desde engajamento pré, durante, pós-evento, e podendo ser obtido com inúmeras técnicas. Então, ele só entrega no caso aqui para mim, nesse número de engajamento, que é necessário, mas não está indicando exatamente qual é a métrica avaliada. Interação de mídia social é o 3º lugar, e isso também é muito claro, né? É muito envolvente, e é algo que é muito usado. Então, mas, de qualquer maneira, me surpreendeu muito que a primeira métrica seja esse número de participantes. Realmente me surpreendeu, que eu esperaria que não tivesse tanta diferença entre um e outro. Talvez seja por conta da pergunta. A pergunta é quais são as métricas de avaliação dos eventos híbridos e virtuais. Acho que as pessoas não se associaram que essa métrica de avaliação era em relação especificamente ao engajamento. Pode ser. É uma possibilidade que a gente tem que ser considerado, Robson. Assim como as ferramentas de engajamento que foram perguntadas, se você olhar, perguntas e respostas, enquete, sorteio digital e quiz. Essas são as que são mais utilizadas. As mais fortes, né? As mais fortes, E uma explicação para isso, primeiro, pode ser pela simplicidade do manuseio dessa ferramenta, mas também porque algumas delas são gratuitas. Quando você contrata uma plataforma, eles já te entregam essa chat, por exemplo, é gratuito e está presente em todas não só as plataformas de eventos, né, que tem muito mais recursos, mas também o Zoom e quaisquer outras, né, o Meet, etc. Mas então talvez a explicação por elas serem mais fortes estão relacionadas a essa facilidade e aos custos, né? Não sei.
Mas eu achei interessante, de qualquer maneira, a gente tentar entender. E nem todas usam, né? Bom, por incrível que pareça também, mas considerando que a gente teve uma resposta muito similar na primeira edição, que foi antes da pandemia, né? Foi em outubro de 2019, que a gente lançou a primeira edição, vários meses antes da pandemia, a constatação é essa daqui. Tá? Ou seja, depois de tanto tempo, depois de uma pandemia, de um uso intensivo de eventos virtuais, agora o híbrido ainda está forte, está mais forte do que antes, pelo menos, né? E de tanto uso e afinidade com ferramentas, ainda vem essa informação que os clientes estão dando sobre as plataformas que estão usando. Tá? Olha para vocês verem como é a percepção do usuário, contratante das plataformas, sobre o que eles recebem dela. Apenas 44% está muito satisfeita, tá? E só 11 estão completamente satisfeitas. Em compensação, se você olhar moderado um pouco e nada, já dá uma diferença muito grande. Ou seja, me mostra para mim que o usuário não está contente com a plataforma que ele usa para fazer os eventos virtuais e híbridos. Isso tem algumas explicações, a gente vai ver daqui a pouco. Mas eu não espero que essa situação se mantenha, porque não tem sentido você ter um produto que não tem uma satisfação de uma forma melhor como essa daqui. É muito forte para mim. Você, como dessa área, o que você tem a dizer sobre esse dado? Eu vejo que eu considero, para ser honesto, o 44 mais 11, que é o totalmente satisfeito, com muito satisfeito, vai chegar ali em 55, 56% isso. De 56%. 55% de satisfação. E porque as plataformas, elas ainda estão amadurecendo, essa que é a verdade, né? Não é cada uma tem uma especialização numa área específica, então, de acordo com o que você quer de objetivo do evento, que essa plataforma tem que ser escolhida. Nas grandes empresas, por exemplo, eles homologam uma plataforma e usam a mesma plataforma, mesmo que ela não atenda o objetivo específico daquele evento. E isso é muito ruim para a experiência. Então, isso puxa esse número do moderado e um pouco e nada para cima, por conta de ter que se usar aquela plataforma homologada, né, e não se abrir para outras possibilidades. Ao mesmo tempo, eu vejo que as plataformas, elas ainda elas não estão ainda num nível de maturidade que seja que vá tracionar esses números muito para cima. Mas esse é um processo de evolução contínuo também. Então, a tendência é que as pessoas fiquem cada vez mais satisfeitas e projeto após projeto elas têm uma percepção melhor do resultado do que a plataforma deu para o evento. E nós estamos trabalhando com um público que é o cliente e o gestor da área de eventos, que são pessoas de humanas. Isso faz com que não há uma habilidade muito clara e muito forte com o uso de tecnologia, como em outras áreas, né? Então, inevitável, além desse ponto, todas as vezes que você usa uma tecnologia nova, você tem um período de aprendizado, como você falou. É uma questão de maturidade das plataformas, mas também uma questão de maturidade e experiência do usuário no conhecimento daquela plataforma. E quanto mais recursos você tem, maior é o grau de dificuldade para você entender tudo e processar. Então, pode ser que na terceira edição, a gente consiga que esses números estejam um pouco melhor pelos dois lados, né? Que tem que trabalhar bem juntos, né? Com certeza, com certeza. Bom, o que significa uma tentativa de explicar pela pesquisa esses resultados? No nosso entendimento, né, no meu e do Gerson, o custo, o pouco conhecimento, que a gente já falou uma parte sobre isso agora, e o suporte insuficiente na visão de quem contrata, atrapalham nessa percepção de qualidade de que uma plataforma tenha. Aqui a gente tem algumas frustrações que a busca de tecnologia para esses eventos, né, híbridos e virtuais, apresenta. Então, olha o custo, 43%. O Gerson, o campeão, né?
Campeão de Mas audiência. ele tem um viés interessante que o Gerson gosta de tocar, e a gente sempre busca fazer chamar a atenção para esse tópico, que é quando você tem um custo que é um item muito forte em termos de pesquisa, não só para eventos, tá? Genérico, porque o Gerson é um especialista em pesquisas em todos os segmentos econômicos, de todos os tipos de produto. Então, ele é algo comum. Quando você tem o custo sendo o referencial, é porque quem compra não está vendo um valor diferencial entre aqueles produtos que ele compara para comprar. Quando você tem uma noção muito forte do valor daquele produto ou serviço que você compra, o custo não fica tão evidente. Então, isso também mostra que a lição de casa da plataforma ou das plataformas precisam também de investir no que eu tenho diferente, no que eu sou melhor do que o outro, que essa mensagem não está chegando para esse consumidor. Senão, o custo-benefício não estaria tão assim, né? Fora do contexto. Eu acho também que tem a ver com retorno de investimento, né? Também pode ser além sim. da relação custo-benefício, mas também a relação custo e retorno de investimento. Quando a gente fala de retorno de investimento, é mesmo de dinheiro, ou seja, eu investi 100 mil e aquela tecnologia trouxe de receita para o projeto do evento 450 mil. Quando essa percepção existe, e quando existem canais de receita dentro da tecnologia, porque tem tecnologias que elas não têm canais de receita dentro delas. Sim. Elas são simplesmente tecnologias para fazer uma transmissão, para fazer um chat, e não existe ali um mecanismo de fazer, por exemplo, com que o expositor venda mais. E por conta daquela conexão, ele acabou vendendo mais, e por ter vendido mais, sim, ele contrata mais do evento, ele compra aquele módulo da tecnologia, por exemplo, e por comprar aquele módulo, o organizador do evento acaba ganhando mais. Eu acho que tem que haver um bate-bola bastante forte entre o desenvolvedor da tecnologia e o organizador de evento para encontrar esses streamings de revenue, esses streamings de receita, que vão fazer com que a tecnologia traga mais retorno de investimento. Assina embaixo. Nunca é um único lado da moeda, né? Toda moeda tem vários lados. Você precisa de tentar fazer essa análise. E o organizador, o gestor de eventos pode fazer um trabalho muito legal, a plataforma pode ser muito recurso, mas se quem está usando a plataforma não vê esse valor, o cliente da marca que contrata também não vê valor, realmente fica difícil de você ter alguma outra referência boa, né? Então, é complicado. Agora, os outros itens, volta ali rapidinho, que eu acho que tem alguns itens ali também que são legais de serem comentados. Essa falta de estudos e pesquisas sobre as melhores práticas, né? E isso o ideal é ter artigos, e vai aqui uma dica, né, para os veículos brasileiros que cobrem o mercado de eventos. Eles tinham que ter artigos e artigos comentando sobre cases práticos, o que aconteceu, qual foi o número, qual foi o benefício, né? Isso ajuda muito os organizadores de eventos a compararem o que eles têm de desafio com esses cases, esses artigos, presentes nesses artigos, para que eles possam, nesta comparação, comprar ou contratar melhor essas tecnologias. A falta de ferramentas específicas tem a ver com essa maturidade que eu falei um pouco mais cedo. Sim, pode ser sim. A incerteza sobre os benefícios de longo prazo do investimento também tem a ver com isso. Essas empresas que contratam, elas querem ver o retorno de investimento, né? Elas querem ver o benefício no longo prazo para o investimento. Então, isso é um trabalho feito aí a 4 mãos. A integração de ferramentas é fundamental. Não dá para ficar com 3, 4, 5, 10 logins e senhas para você poder operar o evento. Para o participante, muito menos, tem que ser tudo integrado. Aí entra um pouco a lógica lá do Super App, né, de que o Super App ele integra várias ferramentas numa solução só, e com o login e uma senha ele acessa tudo, né? O desconhecimento de como engajar com o evento presencial, o evento híbrido com o presencial, né? Como fazer essa conexão.
É o Aí mais vale difícil. uma conversa com a Vanessa Martin, porque a Vanessa Martin tem esses canais aí. A falta de suporte, como você colocou, é uma reclamação comum. Desconhecimento sobre como operar eventos ao vivo, né? No evento ao vivo, aquela lógica de esperar, ela é crucial, né? Tem muita gente esperando no híbrido, no digital. As pessoas não Uhum. gostam disso, então tem que estar encaixadinho, tem que estar perfeito. Eu assisti ontem mesmo um evento que ainda bem que eu não entrei no horário que o evento estava comunicado, porque ele só foi começar 55 minutos depois do Nossa, horário. como assim? Evento de nível de confederação nacional, tá? de brasileira, vamos dizer assim, tá? Eventos gigantes. E acontece esse tipo de coisa dele começar com 55 minutos depois do horário anunciado. Isso é terrível. Aí tem a ver com design, tem a ver com a execução do evento, né? E considerando que o commodity mais precioso é o tempo hoje em dia, ou seja, está completamente fora da curva, né? É. Sem falar Aí outros tem itens. os parâmetros aí para escolher a opção de streaming, e o prometido na contratação não ter sido entregue são outros fatores. Então tem fatores bem interessantes aqui nesse miolo que valem discussões em profundidade com os provedores de tecnologia para os Sem eventos. dúvida. Sem dúvida nenhuma. E para terminar, a gente queria deixar essa provocação aqui para você, porque, como eu falei, o Robson é primoroso em fazer esse tipo de coisa. Então, a gente bate uma bola muito boa nisso, mas ele realmente é campeão. E aí, a gente poderia, a partir desses dados aí, entender como é que a gente pode melhorar e expandir, então, essa posição de excelência, porque no mercado brasileiro de eventos, porque, na verdade, a gente, no Brasil, tem muito evento maravilhoso, né? Rock in Rio é uma desses exemplos, é uma marca mundial que já tem Guinness de vários itens dele, e a gente tem uma excelência, a gente realmente faz muito evento maravilhoso. E o Robson está morando em Portugal já tem algum tempo já, e ele tem essa avaliação para validar esse ponto de vista, né? O que você tem Não, o mais mercado sobre brasileiro é isso, respeitado, Robson? o mercado brasileiro é muito respeitado em relação aos eventos que cria e aos eventos que realiza. Né? Agora, eu devoto grande parte dessa fama brasileira ao profissionalismo dos profissionais. Eu acho que as pessoas que estão imbuídas em fazer os eventos acontecerem, elas, elas pegam com muita gana, com muita força, com muita coragem os eventos, e elas não descansam, são incansáveis até o evento ser entregue. Em outros mercados, é muito laissez-faire, é muito assim, ó, a minha função é X, então não fui contratado para fazer Y, então não vou fazer Y. E o brasileiro não, os profissionais de evento em todos os níveis, tá? Não somente naqueles lá quem faz a montagem e a desmontagem, por exemplo, de um stand. Também nos níveis de direção e de gestão, é muito comum ver grandes gestores de eventos fazendo análises, por exemplo, que não deveriam ser eles que deveriam fazer. Agora, aí entra uma outra questão também, né? Que a gente acaba se esforçando muito, entregando, fazendo a coisa acontecer, mas também existe um desgaste muito grande, né? Muito provavelmente a profissionalização do mercado, com cursos de formação, com uma estrutura de mercado melhor, né? A, a, a terceirização ela é ainda gigantesca no mercado Sim. brasileiro, né? Os eventos ainda são muito voláteis. Algumas empresas maiores que tocam eventos maiores até têm um número de funcionários um pouquinho maior do que a maioria dos organizadores de eventos, porque depois disso, dali para frente, daquele núcleo de funcionários, é tudo terceirizado, é tudo feito por outras empresas ou mesmo com volume de pessoas de freelas, como se fala no mercado brasileiro. Eu acho que para a gente melhorar e expandir a posição de excelência do nosso mercado, a gente tem que cada vez mais investir nas pessoas, né? Investir nessa massa de pessoas dos níveis mais altos aos mais baixos, mas principalmente na base da pirâmide aí, Sim. para que a gente tenha um mercado mais profissionalizado, menos tendo menos que resolver questões de última hora, né? Tendo menos que
fazer tarefas que não estavam associadas à função daquela pessoa. Eu acho que passa por aí, pelo profissionalismo e por investir nas pessoas. Investir também em tecnologia, naturalmente, eu teria que falar isso aqui. Né? Eu acho que a tecnologia ela ajuda a automação, ajuda a buscar dados, ajuda na inteligência. Não vai ter como rodar grandes eventos sem o uso de tecnologia, né? Abundantemente, não só na pirotecnia, tá? Eu fiz uma pirotecnia maravilhosa, eu fiz uma sinalização maravilhosa, mas os dados do evento, de participação, de engajamento, ainda são pobres. Ainda nós trabalhamos com os displays de LED de forma excelente e com os dados de participação de forma de 20, 30 anos atrás. Nós temos que mudar um pouco essa realidade. Verdade. Eu acho que ela é possível. Eu acredito e defendo muito que o que você comentou de investir em capacitação e que ela seja perene, né? Não pode acabar. Ela tem que estar presencialmente no sentido de estar presente, né, na vida de todas as pessoas em todos os níveis. É só assim também que você consegue estar mais atualizado com o que acontece ao mundo, no resto do mundo, né? No seu país, na sua cidade, mas também no resto do mundo. Porque as informações e a velocidade com que tudo acontece hoje em dia não tem nem comparação com o passado, né? Então, estar antenado nisso é importantíssimo. Costumo falar que teve duas acelerações digitais, né, no mundo ultimamente, nos últimos anos. Uma foi da Covid, que acabou fazendo com que muita gente que estava adiando os seus projetos de aprender o digital tiveram que correr para aprender rapidamente. Sim. Né? E agora veio uma última aceleração, que é da inteligência artificial. Perfeito. Ela mostrou para as pessoas que é necessário, sim, aprender e avançar com tecnologias digitais do seu evento. Então, vale a pena se debruçar sobre a sua realidade. Não interessa o tamanho da sua empresa, tá? As maiores empresas brasileiras ou as menores, elas têm que fazer a mesmíssima coisa, que é se debruçar sobre o que elas têm hoje de tecnologia, o que elas dominam, como elas usam e como deve ser o futuro. Então, essa pesquisa mostra um pouco. Os nossos próximos episódios, nós estamos apontando um pouquinho mais para o futuro, para que isso é insumo, isso é material para você se debruçar com a sua equipe e falar, e meditar e falar, nós estamos indo pelos caminhos certos, nós temos as ferramentas certas de transformação digital, de transformação de experiência necessárias para impactar a vida do participante de forma que o meu evento continue relevante para ele? Essa é uma pergunta muito séria, muito grave a ser feita, e até um plano estratégico de implementação. De novo, a Vanessa está aí para ajudar nesse caso, né, Vanessa? Tem ajudado algumas empresas nisso, né, de fazer esse plano estratégico de como os eventos vão continuar evoluindo nos próximos anos. Não pode parar, né? O mundo está muito veloz, você tem que estar acompanhando, mas sem fomo, né? Tem que ter estratégia, como você falou, tem que decidir exatamente o que você quer. Você vai encontrar a ferramenta, você vai encontrar o conhecimento para te ajudar nisso, mas você tem que ter estratégia e foco e ser inquieto. Se você tem esse componente, eu acho que você vai conseguir ter essa excelência. Se já não tem, se já tem, ela vai melhorar cada vez mais, porque cá entre nós, ninguém hoje em dia está satisfeito com ver o mesmo toda hora, nem a segunda vez, né? Então, se você não quer entregar a segunda vez, se você, enquanto consumidor de eventos, você não quer quer sempre ser surpreendido, você tem que estar sempre evoluindo. Então, é importantíssimo. Pessoal, nós vamos deixar aqui esse QR Code, que ele tem não somente os slides dessa apresentação que foram feitas pela Vanessa, como também os links para a pesquisa e outros links correlacionados. Então, você pode simplesmente apontar sua câmera e acessar o conteúdo desse vídeo, inclusive o próprio vídeo, né, desse podcast inteiro, para compartilhar com outras pessoas, se você quiser. O link da pesquisa e também os slides completos em alta resolução para poder estar tudo dentro desse QR Code somente. Pois é, pessoal, esse foi então o nosso Digital Event Innovation de hoje. Você pode ter acesso ao nosso acervo de conversas
e a outros conteúdos no site do Digital Event Expert. Para isso, acesse ao site no digitalevent.expert. E se você estiver assistindo no YouTube, não esqueça de assinar o nosso canal e dar o seu like. Muito obrigado, Vanessa, pelos números, por trazer os números, e aguardamos vocês nos próximos episódios. Obrigada, Robson. É sempre ótimo bater bola com você. Pessoal, até o próximo, e teremos vários outros episódios muito bacanas para vocês, tá? Inclusive com alguns convidados maravilhosos. Esperamos vocês.